Segunda Crônica 7,14, a palavra de Deus vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você prestou atenção nessa palavra? Aqui o Senhor estava falando para Salomão que se o povo que clama a Ele, o povo que diz ser de Deus, o povo que busca o Senhor, muitas das vezes as pessoas acham que está chamando meu Deus, mas talvez está chamando da maneira errada. Porque o Senhor está falando aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar perante Deus, orar, buscar a minha presença, minha face e se converter das coisas erradas dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, sua casa, sua família. Então, nessa palavra, o que a gente vem entender com essa palavra? Que o Senhor está chamando para nós humilharmos na presença dEle, porque pecadores todos nós somos. Orar com sinceridade e buscar a face do Senhor e se converter das coisas erradas que nós fazemos, porque todo mundo é pecador, todo mundo erra, e Deus está chamando aqui para se humilhar. Se humilhar para quem? Para o homem? Não, para se humilhar para Deus. Orar, buscar a presença dEle, se converter das coisas que faz, que não agrada aos olhos de Deus, porque Deus não vai deixar por inocente aquele que conhece a verdade e faz coisas erradas. Porque se você conhece a palavra de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, nós não poderemos ficar fazendo coisas erradas, sabendo que aquilo é errado e está cometendo as mesmas coisas que nos levam a pecar. Aí o Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. Vai sarar a sua família, vai sarar a sua casa, aquilo que você está pedindo. Muitas das vezes a gente não recebe as bênçãos porque a gente está impedido por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, dizer que Ele é Deus na nossa vida e que não existe outro. Ele está pronto ali para nos receber. A palavra de Deus diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Falta conhecimento do quê? Conhecimento de conhecer a Deus, falta conhecimento da palavra. Se você ler a palavra, você vai conhecer a verdade. E a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Deus, é Jesus. E Ele está chamando para nós se humilhar perante Ele de coração, de alma. Ele vai ouvir e vai te ouvir, vai te curar, vai te libertar, vai trazer a bênção que você precisa, porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas, mas tudo é no momento de Deus, nada é no nosso momento. Às vezes você pensa assim, eu não recebi aquilo que eu pedi para Deus. Mas será que se você recebesse aquilo que você pediu, você não iria errar mais ainda depois? Você não iria se orgulhar? Deus sabe o momento certo da gente receber aquilo que nós pedimos. Ele sabe se você vai suportar, se você vai se orgulhar. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele vê por dentro e também vê por fora. Tudo tem a hora certa de Deus entregar para nós aquilo que nós estamos pedindo. Tanto Ele pode entregar na hora como Ele pode entregar depois. Tudo é no momento de Deus. A nossa vontade é uma, a de Deus é outra. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Assim como Deus disse a Salomão e fez promessas a Salomão, Ele faz para você também. Basta crer, assim como Salomão cria nele. Vamos crer também e se converter dos nossos maus caminhos, porque todo mundo é falho e todo mundo erra.
mas o Senhor está querendo ouvir a nossa voz. Ele está querendo nos ouvir. O Senhor, Ele vê todas as coisas, mas Ele quer um passo de fé das nossas partes para buscar Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Olha aqui o que diz lá em Jeremias 33:3, só para não ficar nas minhas palavras, que Ele disse assim: clama a mim, responderei-te e anunciarei-te coisas grandes e firmes que tu não sabes e tu não conheces. Eu vou levar você lá no livro de Jeremias 33:3, porque tudo que eu falo está dentro da palavra. Livro de Jeremias 33:3. Clama a mim, responderei-te-ei e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, eu vou responder as coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, clama a esse Deus que Ele vai estar respondendo a você. Mas clama de todo o coração mesmo, de toda a alma, no teu particular com Deus. Quem disse que é só dentro de igreja que a gente obtém resposta de Deus? Aí é onde você está, no seu particular, você dobra seu joelho, clama ao Senhor e Ele falará contigo. Deus, Ele manda nós não temermos a nada, porque Ele é conosco. Ele está contigo, comigo, com todos nós, basta nós crermos. Eu gosto de falar e provar. Em Isaías 42:5 fala: não temas, pois, porque eu estou contigo. Isaías 42:5: não temas, porque eu estou contigo. Trarei a sua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Deus, Ele é conosco. Muitos duvidam que Deus é nas nossas vidas, mas Deus é conosco. Eu mesma já recebi muitos milagres da parte de Deus. Deus, Ele é fiel na sua palavra. Nós temos que crer, nós temos que alicerçar a nossa fé em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz: vinde a mim todos que estiveis cansados e oprimidos. Deus nos fez para que nós tivéssemos paz, para que nós sejamos felizes, conhecer a Ele, viver em paz um com os outros, buscar pessoas que não conhecem ainda a palavra, trazer para Deus, porque Ele é conosco, Ele garante a vitória para nós. Não andarmos errantes, como ovelhas sem pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo. Busca Ele, clama a Ele, não ande errante não. Busque por Deus. Quantas pessoas aí entram em depressão, até se suicida, porque não teve a chance de conhecer esse Deus maravilhoso, que pode todas as coisas. Por isso é nosso dever levar a palavra para que chegue a essas pessoas que estão precisando. Todos nós precisamos da presença de Deus, mas tem pessoas que não conhecem nada de Deus e nem acreditam que Deus pode todas as coisas por ela. Olha o que diz na palavra que no 8 de Isaías: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. O que o Senhor quer dizer com essa palavra? Para nós buscar as pessoas que estão cegas, sem o conhecimento, que têm olhos, e os surdos também que têm ouvidos, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. Ele diz que nós somos testemunha dele. Diz o Senhor, é o meu servo a quem escolhi. Ele nos escolheu. Saibais e criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum mais haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A palavra de Deus está falando aqui. Eu o anunciei e o salvei e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele que te fez.
Ele que te formou desde o ventre da sua mãe. Agora basta cada um de nós aceitarmos a esse Deus e buscar a presença dele e clamar. Assim como diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responderei-te e anunciarei-te coisas grandes e firmes, que tu não sabes e não conheces. A Bíblia diz que aqui nessa palavra de Deus há um tesouro escondido. E nós temos que abrir esse tesouro e ler, para que Deus possa revelar esse tesouro escondido para nós. Ele vai revelar a palavra a você. Mas para isso tem que perseverar, tem que acreditar, tem que ter fé. Olha essa palavra aqui em Eclesiastes, todo dever de homem, quando fala homem está falando todos. Todo dever de homem consiste em temer a Deus e em guardar seus mandamentos. Temos que ter temor a esse Deus e guardar os seus mandamentos. Não é difícil seguir a Deus. A porta larga é a mais fácil de servir, mas também é a porta que te leva à perdição. A estreita é a mais difícil de seguir, mas é aquela que te traz paz e te leva para a vida eterna. Vamos escolher a porta estreita, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, Jesus, Ele é a videira e nós somos ramos. Nós temos que estar ligados nele. Os ramos de uma videira não estão ligados na videira, então nós temos que ser esses ramos ligados na videira. Se os ramos for cortados, os ramos sobrevivem? Não. Mesmo assim é nós. Se nós não estivermos ligados nessa videira, nós não podemos nada. Nós não podemos nem dar frutos. E se nós estivermos em Deus e nas palavras dele, a Bíblia diz que nós podemos pedir tudo o que nós quiser e Deus o fará. Ele fará, mas ele fará no momento dele, não no nosso, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu provo dentro da palavra. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, aqui ele está falando, se você estiver ligado comigo e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Mas se vós estiveres ligado em mim, nós temos que estar ligado nessa videira que é Deus, que é Jesus Cristo. São vários versículos da Bíblia e um completa o outro, mas a palavra é eficaz e se resume em uma coisa só: aceitar a Deus, seguir seus mandamentos e caminhar para a vida eterna. Essa é a verdade. E a verdade nos libertará. E a palavra também diz que aquele que tirar qualquer palavra dessa profecia, desse livro aqui, Deus também tira a parte dele que está escrito neste livro, que é a vida eterna. Eu provo também, eu mostro dentro da palavra que está escrito isso. Aqui no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que é o céu, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, que nós venhamos a colocar Deus nas nossas vidas. Não é difícil seguir a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez.
Não vamos dar lado para o inimigo, não. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não deixar que o inimigo venha semear semente, contendas nas nossas vidas. Vamos estar firmes e buscando de todo o nosso coração. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.